Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Eu estava aqui falando, off the records, que Luciana hoje está produzida, bonitona, e ela já veio com desculpa, tá um rosto assim, sorriso. Isso é sexismo. Você não fala que o Rocha tá bonito, não sei o que. O Rocha é feio pra caceta. Isso é a cultura, como é que chama? O patriarcalismo estrutural. Eu nunca vi ele falar que o Eustáquio é bonito. Pois é. Só fala agora o Rocha que está com a camisa 9, ele pegou, é do Brejo, remador do Brejo. Tu tá remando na lagoa. Olha, gente. Bom dia. Essa catástrofe de Petrópolis, eu me lembro da de 2011, viu? Isso acontece aí um negócio na região a cada 10 anos. É isso, Eustáquio? Você que acompanha. Eu vi uma notícia incrível, porque assim, em 88, né? Eu acho que foi 88, 2011 e agora, assim, grandes tragédias, né? Eu vi que uma avó morreu em 88 e agora morreu a neta, né? Então, as gerações estão sendo vítimas do mesmo problema, né? Incrível. Sempre tem uma tragédia no verão, ou na Serra. Vocês lembram também que, muito recentemente, teve uma muito horrível ali na região de Angra dos Reis também, que também foi... Morreu muita gente. Ilha Grande. Das casas expostas, né? É o seguinte, nós não conseguimos, durante os governos do Fernando Henrique e do PT, do PSDB e do PT, chegar nesse ponto, né? O Brasil tem um problema sério, tá, de organização urbana, de saneamento, né? E nós nem tangenciamos isso. O Minha Casa Minha Vida não resolveu o problema dessas ocupações, né, em lugares de risco, quer nas ribeirinhas e quer nas encostas. E aí termina o governo da Dilma, entra esses malucos aí com austeridade, tiram todo o dinheiro que tinha, que poderia eventualmente ser usado nisso, e a coisa é essa. Aí vem essa coisa do orçamento secreto, que é um negócio que mataria o Max Weber de infarto, né? Porque você dá o dinheiro para cada deputado fazer o que quer, certo? E o Estado existe para orientar, fazer ações racionais, únicas, organizadas, planejadas. Então, assim, nós estamos ao Deus dará. E aí a natureza vai mas o que me impressiona, Rocha, em Petrópolis, é o seguinte, porque você tem esse fenômeno das habitações das pessoas mais pobres, que vão construído nas áreas mais baratas, né? E são áreas de risco, né? Seja perto de um rio, mas a área central de Petrópolis, não tem área barata ali, não. A área central, as pessoas perderam lojas inteiras. Tem a foto da livraria de Petrópolis, todos os livros molharam, todos ficaram do lado de fora. Botaram, é um negócio assim chocante. Imagina quantas pessoas... Roberto, foi pior, área central. Foi pior que essa bomba que destruiu aí a biblioteca que está atrás de você. Foi, essa biblioteca da Holland House. O que acontece é o seguinte, a energia que vem com a chuva, você sabe, né? Os cientistas calculam a quantidade de energia daquela chuva. É um negócio maior do que uma bomba. Mas é o seguinte, a lama não nasceu no centro do histórico de Petrópolis, ela veio de algum lugar. Veio de onde? De onde estão desmatando, de onde estão depauperando a natureza, aí ela solta tudo. Esse é o problema. Mas, Rocha, pensa o seguinte, né? A gente conhece a microdinâmica disso aí. Tem uma área que não pode construir, né, por alguma razão, aí chega lá, normal, né? Eu entendo perfeitamente, pessoas mais pobres ocupam aquilo e começam a construir e fazem. Aí vem alguém dizendo, não, tem que tirar. Aí vem um vereador dizendo, não tem que tirar, não, vamos arrumar título de terra para essas pessoas, porque é voto para o vereador. A gente sabe que funciona assim. A dinâmica é esta, rigorosamente é esta.
essa dinâmica assim, Curitiba é uma cidade europeia, embora não tenha nenhum europeu aqui, mas é uma cidade europeia, e eu fico chocado com a ocupação nas margens dos rios em Curitiba. Curitiba não tem esse problema de encosta, mas já teve muito problema de alagamento e tal. Isso foi sendo resolvido para a prefeitura com a criação dos parques, arrumando os rios, mas continua aqui, há vastas áreas de beira de rio ocupadas, entendeu? Mas, Rocha, você pode anotar uma coisa, tem algum vereador que consegue voto ali, não tem como, não tem. Vão tentar tirar, o vereador defende, fica, e aí ele é votado na eleição. Isso, mas aí tem uma coisa que assim, tem vários aspectos aí dessa, porque desde o grande, né, desde que esses eventos também, com essa força dessa chuva, essa quantidade de chuva também, desequilibrada, totalmente desequilibrada. Também a gente tem desde fatores mais mundiais, né, em relação ao aquecimento global e desrespeito com a natureza de maneira geral, que acaba voltando, até questões administráveis muito pequenas que vocês estão falando, mas que salvam vidas, né? Então, por exemplo, eu me lembro dessa questão que o Rocha está falando, das inundações ali na beira do rio e em Curitiba, onde tinha várias habitações da população mais pobre, né? O que acontece? Qual que é a solução para esse caso que você está falando, Alberto, que a pessoa chega, o vereador fala da posse para a terra e tudo mais, que aconteceu muito em Curitiba, foi a remoção. Na verdade, o que aconteceu? Eu conhecia pessoas que moravam nessa região, e lá pelas tantas, foi feita a habitação popular, para que elas pudessem saírem dali para ir para outro lugar, e elas foram, a pessoa que eu conhecia ficou muito satisfeita, porque era quase todo ano era perder móvel, quase todo ano era perder qualquer tipo de coisa, e diante dessa nova realidade, ela teve uma habitação mais digna, e sem que ela tivesse que ir a 80 quilômetros de onde ela morava. Então, assim, na hora da remoção. Então, na verdade, o que você teve ali não foi obrigatório, até porque era bastante vantajoso essa alteração. Então, essas intervenções, eu acho que cada vez mais urgem essas intervenções na cidade, intervenções de que onde a área de risco aumentar a fiscalização e onde já está, para evitar que tenha, e onde já aconteça, é preciso ter políticas para garantir que essas pessoas habitem de maneira mais segura. Então, isso é uma nova realidade que a gente vai ter que conviver com ela e não vai ter como. Mas olha, aí quando vem remoção, o que surge? Guilherme Boulos, movimento contra a remoção. Que é um fato, é isso que eu estou dizendo, isso é parte da política, eu não estou... Mas aí é diferente. O Boulos, se você pegar, tem uma lógica, o que o Boulos faz tem uma lógica. Certo? Ele não vai aceitar que o poder público chegue e tire as pessoas, leve para um lugar que não tem infraestrutura, que não tem acessibilidade, que não tem nada. Lógico que vai ser... Aí o cara é contra a remoção, qualquer um é contra a remoção. E o poder público, normalmente, quando vem com essa conversa. Leva as pessoas para um lugar onde vai piorar a vida delas, em vez de melhorar, né? Então, aqui em Curitiba, a Luciana deu exemplo, tem uma companhia de habitação municipal, tem uma companhia de habitação estadual, que funcionam bem, são fortes, têm muita energia, certo? E quando eles se põem a fazer isso, vamos tirar o pessoal daqui e levar para tal lugar. E aí, é assim, tem escola, tem transporte, tem tudo, né? A pessoa não está sendo expulsa do lugar onde ela está para ir para não sei para onde. Então, aí funciona. As pessoas veem a vantagem. E aqui você não teve um movimento e aqui tem também um movimento de sem-teto resistindo a isso. Ao contrário, eles se integraram, colaboraram e ajudaram na operação. Então, é isso. Mas eu acho que o Alberto está falando é que, às vezes, tem interesses diferentes e que nem sempre você consegue fazer essa coisa. Você fala assim, vão remover de 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância e dar uma infraestrutura melhor e tal. Aí pode ser que é grande maioria. Mas se você vão remover 5 quilômetros, aí já tem gente que não aceita, porque vai ficar longe, etc. Então, você achar esse ponto de equilíbrio aí entre o interesse geral, né, e o interesse particular, às vezes é difícil. Eu me atrevo a dizer, não sei se a Luciana
já passou isso pela área dela, que na maioria das capitais brasileiras você tem habitação suficiente para acomodar todo mundo, né? Se você fizer um programa, tá, um programa estatal para resolver isso, que envolva, por exemplo, prédios, aqui em Curitiba tem prédios abandonados, a construtora quebrou, aconteceu alguma coisa lá e não terminou o prédio. O poder público vai lá e desapropria aquela porcaria, termina e acomoda as pessoas ali, bota as pessoas para morar. Tem imóveis que são imóveis de difícil locação no centro da cidade, né? Faz como se faz em Barcelona, em Berlim, certo? Isso aí ninguém vai inventar a roda. O município aluga, paga um aluguel e aloca as pessoas lá. Ô Rocha, eu já escrevi muito sobre déficit habitacional, inclusive está saindo um livro agora, esse semestre, da Fundação João Pinheiro, tem um capítulo meu lá. Só para te dar um número que reforça isso que você está falando, é o seguinte: em 2010, que é o último censo, pela Fundação João Pinheiro, o cálculo é que você tinha 6 milhões, o déficit habitacional no Brasil é de 6 milhões de unidades. Sabe quantas unidades estavam fechadas ou de uso ocasional que o IBGE mostrou? 10 milhões. Então é o seguinte: você tinha 10 milhões de imóveis não ocupados e um déficit de 6. E acontece exatamente isso. Por que acontece isso? No centro da cidade, às vezes vai desvalorizando, a pessoa muda para outro lugar, e aí ela não consegue alugar, o IPTU é caro, o condomínio é caro, e aí o pobre não consegue morar nesse lugar, né? Então você fica com grandes áreas no centro, isso praticamente todas as grandes cidades acontece isso, desocupadas, e acaba desvalorizando o centro. Então, ao invés de construir conjunto habitacional na periferia, é muito mais barato e mais prático fazer um aluguel popular. A prefeitura diminui o IPTU, arruma um jeito de financiar, que é muito mais barato, a pessoa não vai precisar de pegar transporte, vai ocupar o centro, né? Então, assim, são políticas que resolvem bem essa questão. Eustáquio, você conhece bem o número, né? Você pega o dado do IBGE, dos censos, né? Isso não muda tanto de um censo para o outro, e pega aquela categoria aglomerado subnormal é a favela, né? E você tem no Brasil, isso tem 330 municípios. Você está tudo isso mapeado, são 330, no máximo 340 municípios do Brasil têm aglomerado subnormal. Então, é uma política específica. São municípios populosos, próximos às capitais de estado, muitos no Sudeste, e região Norte. Eu vi isso, eu fiz esse mapa, eu cheguei a fazer esse mapa. E aí, superpõe com isso que você acabou de dizer. Rocha, né, uma coisa boa para sugerir para o candidato Lula e provável presidente é fazer um ministério novo, o Ministério do Déficit Habitacional, que é para resolver, sei lá, o nome não é esse, claro, mas o conceito é esse. E botar o Boulos lá. E fazer isso. Não, mas é verdade. E aí fazer isso que você, Eustáquio, está falando. Porra, todos os domicílios catalogados, porque, olha, quando você falou isso, Rocha, na primeira metade do século XX, ficou famosa a experiência de Viena. Era chamado Viena Vermelha, o nome. Vários prefeitos de Viena que atacaram o déficit habitacional dizendo o seguinte: olha, prédio vazio, apartamento vazio é ocupado por quem não tem onde morar. Pronto, foi feito isso. A Alemanha é um dos países do mundo, isso está mudando, etc., mas é um dos países do mundo em que as pessoas são menos proprietárias de suas residências, elas pagam aluguel, sei lá, o percentual é altíssimo de aluguel. Só que uma parte desse aluguel, dependendo da renda, é subsidiado. Então, é assim que vai resolvendo. E tem outra coisa, Rocha, que aí tem a ver com o lobby das nossas construtoras. Hoje você já faz domicílio, né, na base da impressora de domicílio. Você põe lá uma máquina que ela vai lá e faz um domicílio. A forma de fazer um domicílio, uma casa nos Estados Unidos, é baratíssimo. Tanto é que vem aqueles furacões e derruba. A gente não teria esse problema. Mas no Brasil, não. As construtoras exigem que a casa seja feita de uma determinada maneira que é mais cara, né? Mete impressora de casa, faz casa na base da impressão, sem mão de obra, sem nada, com drywall. As pessoas vão gostar. Você faz uma pesquisa antes.
Entendeu? Só que aí você faz uma casa caríssima. Também não dá, porra, entendeu? São duas coisas. O primeiro é o seguinte, você falou aí de Viena, da Alemanha, certo? O problema é cultural. Tá? Eu não gosto muito de usar essa expressão de problema cultural, mas infelizmente tem. Certo? Um alemão pode passar a vida inteira dele morando na casa de um banco, que pertence a um banco, e pagando arrendamento para o banco. E quando ele não pode, o arrendamento é subsidiado pelo Estado. Né? E o cara não se incomoda de morar ali. Ele fica ali, depois passa aquela casa para o filho e vai embora. Né? Ele não tem esse desejo de ser proprietário da residência, porque isso não é um problema lá. Né? Ô, Rocha, aqui no Brasil tem uma expressão que fala assim, quem casa quer casa. Isso, exatamente. E o segundo ponto, né, é esse lance das construtoras. Quando você vendo os trabalhos acadêmicos a respeito da questão do Minha Casa e Minha Vida, você encontra muito um lugar comum, sobretudo de gente do movimento do sem-teto, que é a crítica de que o projeto da Minha Casa Minha Vida cedeu a lógica das construtoras. E é verdade. E cedeu por quê? Tá? Porque o Lula queria construir 1 milhão de moradias. Tá? E quem é que constrói 1 milhão de moradias? Só os empreiteiros. Do Boulos não vai construir. Não constrói 50 mil moradias. Né? Esses programas normais do governo que tem, com Coab, com as Coabs nos estados, nos municípios, não constrói mais do que 200 mil moradias. Se você quiser construir 1 milhão, você tem que chamar os empreiteiros, entendeu? E aí, qual é o problema? Não tem problema nenhum os empreiteiros participarem disso, certo? O problema é você estabelecer critérios rígidos da qualidade da construção, da característica da construção, certo? E exigir que ela não, como o Eustáquio falou, ela não seja feita longe do centro da cidade, porque se você faz longe do centro, depois a prefeitura tem que levar a escola, levar transporte, aquilo custa muito caro. Quer dizer, então um troço que era para ser simples, barato, acaba custando muito caro, né? E uma outra coisa só que também acontece às vezes é o seguinte, porque quando você coloca as casas e não coloca o Estado, né, não coloca saneamento, não coloca decente, não coloca escola, posto de saúde e tudo mais, sem a ocupação do Estado, volta a acontecer o que todo mundo sabe o que acontece, ou seja, o poder paralelo entra de uma maneira muito mais forte. E aí você tem, então, um reduto, quase um gueto, em que você tem ali o poder paralelo funcionando e volta a uma situação totalmente sem condições de moradia e tudo mais. Então, assim, é um isolamento e as pessoas ficam de uma maneira muito ruim. Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira que garanta esse bem-estar para essa população também, assegurando todos esses bem-estar que o Estado precisa oferecer. E é incrível, todo o centro que você vai tem muita região vazia, com muitos prédios vazios, e que se tivesse, inclusive pagando um aluguel barato, estava recolhendo mais para o Estado dentro dessa lógica, além de garantir esse direito constitucional da moradia, ao mesmo tempo você estaria recolhendo mais para o Estado do que deixando eles totalmente vazios do jeito que está. Assim, Barcelona, eu tive em Barcelona, e o que eles fazem? Ele tem um programa que, em algumas situações, é compulsório. Certo? O imóvel está desocupado, o proprietário não aluga. Aí tem um prazo para ele alugar. Ele não aluga naquele prazo, compulsoriamente o imóvel cai no programa da prefeitura. Né? Agora, aqui no Brasil, não precisa nem fazer isso. Se você disser para o proprietário, meu amigo, se você colocar o teu imóvel, certo, no programa de habitação social da prefeitura, você está isento de IPTU. O cara sai correndo para fazer isso. Certo? Ele não vai pagar IPTU e ainda vai alugar, receber um aluguel. Parar de pagar o condomínio, tudo mais. É isso. Não pode ser nada de cima para baixo, é uma coisa, acho que tem que ser meio pelos incentivos econômicos para que seja um jogo de soma positivo para todo mundo. Eu estava pensando, eu quero fazer uma homenagem ao Luiz Carlos aqui. Eu vou falar um negócio. Lá vem provocação, Rocha. Lá vem provocação. Não, é verdade. Você vai gostar. Se for o Luiz Carlos Prestes. Isso, exatamente. É o inspirador do seu nome. Seu nome.
o que nós estamos discutindo é o seguinte, você tinha uma pobreza rural muito grande, essa pobreza migrou, né, para o meio urbano, e essa urbanização desorganizada, sem interferência do poder público. Aí, Rocha, 1980, minha mulher estava grávida do meu primeiro filho, e o Prestes foi fazer uma palestra lá no sindicato dos elétricos lá, dos eletricistas. Foi dar um choque nos eletricistas. E eu era um militante grande assim, aí fui lá com a minha mulher grávida, assisti a palestra do Prestes, e o Prestes falou exatamente isso, que ele falou assim, ele contando lá a história da coluna Prestes e tal, que ele viu a pobreza rural e tal, e ele falou assim, só que agora a pobreza veio para o meio urbano, não é mais aquela realidade da coluna Prestes, tá? Então, é uma homenagem aí ao inspirador do seu nome. Aí veio a coluna Boulos. Da esperança. Aí a coluna Boulos agora tem, né? O Rocha. O Alberto avacalha com tudo, pô. A coluna Prestes e a coluna Boulos. Ele fica o tempo inteiro sacaneando o Boulos, o PSOL, certo? O Alberto eu sou uma pessoa... tratador da esquerda. Não. Radicalismos. Eu sou uma pessoa anti-radicalismos. Esses radicalismos aí só atrapalham. É do jogo. Então, eles estão aí e a gente está aqui para criticar. Pronto. Mas uma coisa ele já melhorou, ele parou de falar da Dilma. Não, ela daí já... A Dilma... Você viu que o Barroso, certo? Essa semana o Barroso, o Renan Calheiros, todos eles vieram a público dizer que, de fato, tiraram a Dilma no tapetão. Né? O Rocha, pelo menos... Lula já assegurou que ela não terá um ministério. Eu soube que ela quer ser embaixadora, né? Agora, se ficar na Bulgária? Eu acho que tinha que mandar para lá. Na Bulgária. Portugal ia ser um problema linguístico. Ia ter um problema linguístico se ela fosse para Portugal. A Argentina é muito perto. Vai ficar perturbando, dando declaração lá da Argentina. Manda para a Bulgária. Eu achava que... Ela tem que ir para Washington. Ela é ex-presidente da República, tem que ser tratada como tal, tem que ir para a embaixada mais importante. Ou Londres, ou Washington. Meu Deus. Crise diplomática na veia. Vai brigar com todo mundo lá. Deixa ela brigar com os búlgaros. Gente boa, rapaz. Você viu que o presidente do PSB disse que o PT não se empenhou contra o impeachment de Dilma. Disse que só foi procurado na última hora. Quem é procurado na última hora não é procurado, né? Entendeu? Roberto, encaixando o que você está falando aí, é o seguinte, eu não estou acompanhando bem esse negócio de federação aí, mas está tendo muita briga do PT com o PSB para fazer a federação? Como é que está? Eu acho que não vai ter federação. Você acha que vai ter, Rocha? Eu acho que não vai ter, não. A primeira coisa eu queria dizer é o seguinte, essa coisa que o presidente do PSB falou é um jeito de ele justificar o comportamento cretino que a bancada do PSB teve no impeachment da Dilma. Né? Eu, por exemplo, nunca fui procurado por ninguém. Certo? Eu conheço muitos deputados que nunca foram procurados por ninguém e foram lá contra. Né? Porque para ser contra aquilo não precisa ser procurado. Não. O argumento dele é de um nível de cretinice impressionante. Entendeu? O cara quer dizer que para ser contra o impeachment da Dilma, o cara tinha que ser procurado? Tem que oferecer alguma coisa. Tinha que oferecer alguma coisa. Tem que usar outra palavra, eu vou dizer assim, é muita cretinice, entendeu? O cara falar, um presidente de partido do campo progressista falar um absurdo desse. Né? O segundo ponto é o seguinte, eu acho que as federações, o TSE estabeleceu o prazo do final de março. Maio, né? Maio? Eu acho que março. Acho que é março. Não, é o último dia de maio, pelo que eu entendi. Então, pronto, é o seguinte, assim, não vai rolar nada, porque é o seguinte, a janela termina em 1º de março, tá certo? Não, a janela é abril, né? No início de abril. A janela é durante março. Eu que eu entendi, entendeu, Rocha? Pois é, não. A janela termina no final de março, concorda? De março, Final de março termina a janela. Então, é o seguinte, é o período que os deputados podem mudar de partido. Né? As federações, elas vão ser um momento de espantar deputado.
certo? Se o Kassab, por exemplo, você quer fazer uma federação com o PT, certo? Antes do final de março, vai ter um monte de deputados saindo do partido dele, né? Então, eles vão jogar tudo isso para abril, essas federações, para fechar lá na frente, depois que acabou a janela que o deputado não pode mais sair do partido, né? Aí faz a federação. Antes disso, vão ficar fazendo essas confusões. Na minha opinião, um jogo de cena. O sujeito fala uma coisa aqui, o outro fala outra ali, para dizer que não está certo, que não vai acontecer, e vão enrolar até o final de março. Na hora que acabar a janela, eles fazem o serviço. Ô, Rocha, eu acho que o conceito da federação, pelo que eu entendi, assim, né, ele faz com que isso acabe funcionando como se fosse uma compra de uma empresa menor para uma empresa maior. Você não vai ver a Google comprar a Microsoft, nem a Microsoft comprar a Google. Então, elas não vão jamais se unir numa federação, elas estão competindo entre elas. Agora, a Microsoft e a Google já compraram centenas de empresas menores do que ela. Então, eu vejo muito a federação dessa maneira, né? E aí tem não só essa coisa de efetivamente ter uma diferença de tamanho de partido, mas eles se conceberem assim também, né? Então, por exemplo, eu acho que o PT é muito maior do que o PSB, mas o PSB não se vê assim. Ele olha lá o tamanho da bancada, né? Um tem 50, outro tem 30, entendeu? Então, eu acho que essa é a origem da dificuldade. Eu vejo, por exemplo, caminhando uma federação entre PSDB e Cidadania, porque o PSDB é maior do que o Cidadania. Agora, não vejo, eu acho difícil uma federação entre PT e PSB, principalmente por isso, pelo PSB se vê mais ou menos do mesmo tamanho do PT, e eu acho que também tem coisa de cultura interna, diferenças de cultura interna. E o PCdoB? Ele precisa de cláusula de barreira, ele precisa de entrar numa federação, não? Mas acho que a situação do PCdoB é diferente da situação do PSB, né? A situação do PCdoB tem essa dependência que o Eustáquio falou, que é uma real dependência, que o PSB não tem em grande parte dos estados, né? Agora, eu ouvi dizer, eu também estava nessa dúvida outra vez em relação a isso, mas eu não cheguei a conferir, eu queria ver se vocês, inclusive, têm informação a respeito disso. Porque, dentro dessa ideia, exatamente seguindo essa lógica que o Alberto falou, não se trata apenas da questão do PSB ser um partido maior, né, mas também numa situação de curva. A impressão que a gente tem é que o PSB tem recebido nomes expressivos nos últimos anos, né? Então, não é de se ignorar que receba de um governador de estado, né, como a questão do Flávio Dino, aqui recebeu o Freixo, né? Então você tem alguns nomes que têm um potencial de voto grande, então você tem, assim, o acolhimento pelo PSB de alguns nomes que são expressivos, que têm um capital eleitoral grande. Então, dá uma ideia de que, de alguma maneira, ele está crescendo também, mais do que o tamanho em relação ao PT, mas talvez um crescimento em relação a isso. E quando eu conversava a respeito disso, uma coisa que foi colocada na mesa, e aí eu não cheguei a conferir, mas talvez vocês saibam, é que muitos dos deputados do PSB foram eleitos a partir de coligações, ou seja, que o PSB não teria por si só tanto voto assim para eleger a bancada que ele elegeu. Então, que seria atrativo, né, um pouco para manter o número de bancadas. Então, eu não sei dizer se isso corresponde ou não. Então, estou colocando aqui até para saber se alguns de vocês têm isso em mente. O problema, Luciana, é que as coligações nas eleições proporcionais estão proibidas, né? Então, qual é o problema do PSB? O teu diagnóstico está certo, né? O PSB, eu diria que a grande maioria da bancada do PSB elegeu seus deputados atuais em coligações, certo? Então, se o partido não entrar na federação, ele vai ter que concorrer em raia solo, né? Ou seja, pouco provável que o partido repita a bancada, apesar do Freixo no Rio de Janeiro, apesar do Flávio Dino no Maranhão. Porque a gente tem que entender o seguinte, eu me lembro bem, eu militei no PPS, nas duas eleições em que o Ciro Gomes foi candidato a presidente pelo PPS, né? Eu acho que 82 e 2006,
2002 e 2006, se não me falha a memória. 2 eleições seguidas. Nas 2 eleições, o PPS saiu da eleição exatamente do mesmo tamanho que entrou. Por quê? Porque o Ciro Gomes não acrescentou nada para o partido em matéria de representação na proporcional. A candidatura dele pelo partido só serviu para ele, entendeu? Para os partidos que o apoiaram, na segunda tentativa, que foi PT e PDT, e numa coligação com o PPS, também não acrescentou nada para ninguém. É o seguinte, o Flávio Dino, se você olhar a bancada do partido dele no Maranhão, não é lá grande coisa, porque isso não faz parte do book dele, entendeu? Tá? Então, a saída dele para o PSB não vai mudar muito a vida do PSB. O PSB ganhou uma grande liderança, mas em matéria de representação na proporcional, não vai acrescentar nada, o Flávio Dino não vai eleger deputado. Tá? Ele é candidato a presidente da República, é um quadro para o futuro, né? Mas ele não é alguém que vai, como o Lula, por exemplo, que vai para um estado e faz campanha e consegue eleger lá 2, 3 deputados estadual, federal, como aconteceu aqui no Paraná. O PT elegeu 3 federais. É uma mega representação do PT no Paraná, isso, né? Em função do Lula, que estava preso aqui e tal. Então é o seguinte, isso não muda muito a vida dos partidos. Então, se o PSB não entrar na federação, ele vai ter que concorrer sozinho. Certo? Isso é muito sério, não é brincadeira. Tá? Eu acho, por isso que eu digo que eles vão enrolar, tá? Porque se você falar antes que vai fazer e fechar a federação antes, os caras saem do partido, tem essa janela aí até o final de março. Aqui no Paraná, por exemplo, arrisca os caras do PSB saírem do partido, se fechar essa federação. Né? Então, eu acho que eles vão enrolar, vão fazer um jogo de cena de que não está dando certo, mas, na minha opinião, isso aí está fechado e vai ser resolvido depois que terminar a janela de transferência, a janela de contratação, né, como no futebol. É na janela de contratação, porque aí essa janela, para mim, assim, eu não sei o que você pensa disso, Luciano, mas é um absurdo, sabe? Eu queria falar isso desde quando o Roberto trouxe essa conversa. Que coisa... Assim, a federação, eu sou um entusiasta da federação, eu acho que a federação é uma transição necessária, que tinha que ter. Agora, esse negócio da janela, isso é o fim da picada, entendeu? É um negócio assim que inacreditável. Eu acho que é inconstitucional. Sabe? Não, o tribunal tinha que dizer que isso é inconstitucional. Inconstitucional é a federação. Olha só, Rocha, olha só. É uma vergonha. Veja só, vamos pegar um caso que eu conheço, mas que a gente pode dizer, olha, praticamente todos são assim. Orlando Silva. Jandira Fegali é assim. Orlando Silva. Sei lá quantos mandatos, desde quando era vereador, ele é eleito graças aos votos do PT, faz coligação com o PT. Desde quando era vereador. Né? E quantos outros não são assim, né? Chupinhando o voto do PT, eleito chupinhando o voto do PT. Aí, né, diz o seguinte, está proibido coligação. Não, precisamos de federação. Mas vem cá, federação para quê? Ah, não, porque a gente fica 4 anos juntos e depois, quem sabe, junta um partido só. Falei, porra, mas se você passou a vida inteira sendo eleito, cara, sei lá, eu estudei lógica, né? Lógica, como é que é lógica formal? V e verdadeiro, dá verdadeiro, V e F, um pouco de lógica. Se você está fazendo uma lei para ficar 4 anos juntos, se você depende do voto do outro partido para ser eleito, se depois de 4 anos juntos você diz, agora vamos ficar juntos, por que você não muda logo de partido e vai para lá e pronto, acabou? Não tem lógica isso. Só tem um motivo para um malandro desse querer o partido. De engenheiro. Não. Só tem um motivo para um malandro desse querer o seu partido. Ele tem lá um quintalzinho com a churrasqueirinha, que é aquele dinheirinho, e ele quer ficar mandando naquele quintalzinho. E do outro lado tem, um latifúndio. Cara, a vida política no mundo inteiro é entre grandes organizações, a disputa de grandes... Você viu Portugal, Rocha? Agora não, faz um grupelho que cabe dentro de uma van, 9 deputados. Imagina se eles estiverem se transportando de uma cidade para outra, todos os deputados do PCdoB numa van, a van cai numa ribanceira, morre a bancada inteira. É patético. O Brasil aceitar um negócio desse. São pessoas que não pensam no povo brasileiro. Não, Roberto, mas o problema é que tem outras lógicas interferindo nisso aí. Vamos pegar o seguinte, PCB e PCdoB. 2 partidos pequenos, todos 2 começam com PC,
né? Só que um era stalinista, o outro era maoísta. E aí é o seguinte, você não consegue... O Rocha tá puto da vida, ele tá com a cara ali, ele tá irritadíssimo. Não, isso é história, é história. Um é stalinista, o outro é maoísta, e dois partidos pequenos têm o mesmo nome, praticamente, e não conseguem se juntar. É assim. Então, assim, não é só a sobrevivência, tem outros fatores afetando aí. Maoísmo e não sei, trotskismo, coisas ultrapassadas, comunismo, coisa que já acabou. Quer dizer... O mal, na verdade, continua lá, o retrato dele na Praça da Paz Celestial. Na verdade, isso aí, essa provocação aí que o Rocha está se segurando para responder, mas a lógica que o Rocha coloca é que são pensamentos diferentes, né? São partidos que o Eustáquio falou que são pensamentos com percepções relativamente com diferentes. Bases, né? Com bases diferentes. Só que, na verdade, com votos, milhões de votos diferentes. Mas o que acontece é o seguinte, tentando fazer uma argumentação assim, a gente pensar, é o seguinte, qual que é o que alguns autores colocam, né? É a ideia de que, olha, a situação do Brasil hoje está uma fragmentação partidária muito grande e muito excessiva, digamos assim, e que não necessariamente essa fragmentação partidária que nós temos hoje, com dezenas de partidos no Congresso, ela seja fruto de fato, uma diversidade tão grande no eleitorado assim que justifique essa fragmentação. Então, eu acho que esse marco, na verdade, o fim das coligações, ele vem justamente para, olha, vamos adequar, vamos tentar fazer um lastro maior entre a fragmentação daqui do Congresso e a fragmentação real da sociedade. Então, ela seria mais ou menos nesse sentido, de reduzir o número de partidos, tendo como lastro para um ajuste com o da sociedade. Então, assim, que acaba sendo um pouco a lógica do que o Alberto está falando, tirando esse jeito dele de falar de maneira mais enfática, assim, mas dentro da ideia de que, olha, se há uma transposição de um partido para outro, no sentido de sustentá-lo eleitoralmente, talvez seja o caso de fato, ter uma junção mais definitiva. E no caso do PCdoB, inclusive, porque eles têm uma agenda muito próxima do PT, eles têm uma relação de fidelidade muito próxima à do PT. Eu não sei se custaria tanto, assim, em termos de uma efetiva junção entre eles, né? Assim, então... Luciano, mas colocando mais aí, ó, PSOL, PSTU, PCB, PCdoB, todo mundo mais ou menos a mesma base. Será que justifica? Isso que o Alberto gosta de falar. Base não, nenhuma base. Não tem voto. Não, tudo bem, mas a mesma base teórica. A mesma base teórica. E justifica manter essa disputa entre os partidos que têm mais ou menos a mesma base? Não dá para entender. Tira o dinheiro que todo mundo se junta. Só justifica Alberto fica falando aí. O Alberto fica falando do stalinismo, do Stalin, mas ele é stalinista. Não. Porque no tempo do Stalin só tinha um partido. Era partido único. Não, eu sou um liberal. E o liberalismo exige um regramento. Não tinha partido, só tinha um partido. O Alberto quer dois partidos, três no máximo. Não, olha, veja só, a minha irritação com esse número de partidos do Brasil, né, ela chegou no ponto máximo, né? Se tivesse hoje que escolher, eu sou pluripartidário. Eu acho que a cultura brasileira ela é pluripartidária, né? Por mim, teria 6 partidos e ponto final. 6 mesmo, número mágico. 6 partidos na Câmara dos Deputados e acabou. 2 de esquerda, 2 de centro, 2 de direita. Resolve o problema do Brasil. Né? E cada um que se vire lá dentro. Né? Eu penso no eleitorado. Faz igual a ditadura fez, tira no Globo. Não. Pode fazer. O Rocha, não precisa 2. Você vê, o Reino Unido trabalha com 2, tem a ver com o sistema eleitoral. Estados Unidos trabalham com 2, tem a ver com o sistema eleitoral, mas a maioria dos países do mundo tem 6 grandes partidos, 4 grandes e dois. Você pega a Espanha, né, que você gosta, nós gostamos,
Espanha tem 2 grandes partidos, 2. E aí depois tem mais 2, ela tem, na verdade, 4. Mais 2 até que são... Até 2010 só tinha 2. Sim, mas hoje tem 4, mas os outros 2 são, sei lá, são coadjuvantes, tudo bem, eles puxam mais, um puxa mais para a direita, outro puxa mais para a esquerda, é do jogo. Agora, não é do jogo ter, sei lá, 15 partidos, 20, né? Isso é patético, e aí você fica dando sobrevida a isso com essa coisa de federação. Mas isso acontece porque é o seguinte, qual foi o nosso erro, Luciano? Foi que essa questão da cláusula de barreira, se não me falha a memória, ela está na Constituição. Ela está na Constituição de 88. Tá? E aí foram empurrando com a barriga. Né? Se a gente tivesse feito a cláusula de barreira já lá, nos prazos estabelecidos pela Constituição, hoje nós não teríamos esse quadro partidário trágico. Mas aí... resolvido isso antes. Rapidinho, Luciana, mas aí é interessante, né, Roger? Você fala isso. Aí vem esse negócio, eu acho que foi algum partido ali, entrou contra a federação, acabou de ser julgado semana retrasada, entrou contra a federação dizendo que era uma coligação, e vai lá o Supremo e diz, não é coligação, pode ter. Quer dizer, foi a chance, de novo, uma chance do Supremo dizer, não pode ter federação. Acabou, vai cláusula. E o Supremo repete o erro, mitigado, mas repetiu. Mas não é assim, Alberto, é o seguinte, Luciano, só para... O Supremo não pode ter esse nível de intervenção na vida política do país. Né? O Congresso se reuniu, deliberou, o que o Congresso fez não é um troço imoral, não é um negócio que fere nenhum princípio constitucional. O Supremo tem que prestigiar o Congresso, cada macaco no seu galho. Agora, eu sou a favor da federação porque eu acho que é um elemento de transição, certo? Eu acho que essas federações, uma vez pactuadas, elas não vão se desfazer mais. Não vai acontecer. Certo? Pode esquecer, lá na frente não vai ter como, né, desfazer federação vai ser igual a desfazer casamento, rapaz. O cara vai olhar o problema patrimonial, os filhos e não sei o quê, e não vai desfazer. O cachorro, o gato, não vai desfazer. Então, aí eu acho que... Ou então vai morrer junto, né? Alguns pequenininhos vão morrer junto. O que eu acho que houve aí, a partir de determinado momento, mais ou menos isso que vocês estão falando, houve aí, a partir de um determinado momento, alguns incentivos institucionais para a criação de uma fragmentação partidária que não necessariamente tem laço com a sociedade. Então, por exemplo, se você pega em determinado momento, quando o Supremo entendeu, fez a leitura, né, de que a migração partidária não era possível, não podia um deputado ser eleito por um partido e ir para outro partido posteriormente, e a partir daí se cria, né, a ideia de que não pode haver a migração partidária, a não ser que haja algumas situações, e numa dessas situações previstas está a criação de um novo partido, você tem aí um incentivo para criação de um novo partido. A gente pode aí enumerar 2, 3 ou mais que surgiram a partir dessa regra, desse entendimento. Então, você falou da cláusula de barreira, que também se preparou, tinha uma expectativa durante muito tempo que ela seria implementada, na véspera de ser implementada, ela deixa de ser implementada também pelo entendimento do Supremo e tudo mais. Então, você tem, ou seja, essas intervenções e essas alterações no marco institucional estão acabando levando a uma fragmentação muito maior, né, do que, de fato, uma fragmentação fomentada pelas regras e pelo jogo político da distribuição de recursos e tudo mais, do que particularmente o que deveria ser o norte maior, que é a pluralidade do eleitorado. Ou seja, o eleitorado não é tão plural assim que justifique 30 partidos, né? Luciana, esses 30 partidos atendem ao interesse dos políticos, e ponto final. Eles são feitos para atender os políticos, não são feitos para atender a população. Roberto Freire é presidente lá do PCB, PPS, Cidadania, há mais de 30 anos. Ele só perde em longevidade para o primeiro Papa, Papa Pedro, né? Todos os demais papas da Igreja Católica ficaram menos tempos no papado que Roberto Freire na presidência do partido dele. O Lupe está chegando lá também.
Eu provoquei o Rocha, mas assim, o Roberto está provocando é demais. Também. Não, é uma vergonha. Cada um tem um partido para chamar de seu. A Marina não arrumou lugar nenhum, fez um partido para ela. Roberto Freire tem um partido dele. Lupe tem um partido dele. Né? E por aí vai. Né? E por aí vai. E não, nós olhamos. Aí, Alberto, eu queria colocar uma questão que eu sempre falo. Esse negócio de ter financiamento público é muito bonito, porque aí o Estado vai lá dar 5 bilhões para a campanha eleitoral de 2022, e aí sai aquele tanto de partidos lá querendo pegar uma bocada desse dinheiro. Eu prefiro muito mais o seguinte, que a sociedade civil financie os partidos. Então, você tem programas para conquistar a sociedade civil e a própria sociedade civil financia esses partidos. Esse negócio de ficar os partidos ancorados no Estado, acontece isso, porque o partido vira um negócio, vira uma empresa particular quase, que a gente sabe, esses partidos pequenos aí, partido de aluguel, vive por causa disso, desse sistema. E Bolsonaro existe por causa disso. Bolsonaro entrou no PSL que tinha pouquíssimos deputados. Ele existe por causa disso. Pois é, mas é o seguinte, ó, a questão da sociedade civil financiando o partido político, eu quero que você me diga onde é que existe isso no hemisfério sul. Não, todos esses partidos de esquerda de origem marxista da Europa foram assim. Não. Estou falando do hemisfério. Eles cresceram. Estou falando do hemisfério sul. Mas... Europa, tudo bem. Estou falando do hemisfério sul. Não existe exemplo. Talvez os peronistas na Argentina e só. Né? No hemisfério sul não existe experiência de sociedade civil financiar partido. O PCB foi assim, Rocha. O PCB ele cresceu com base na sociedade civil, sindicatos, trabalhadores, etc. Mas isso foi em 1946, Eustáquio. Isso, depois ficou dependente do Estado. Mas olha, Rocha, tem uma proposta, é um professor de um departamento de Direito em Harvard, né? Ele tem um livro, The Lost Republic, é bem interessante, ele fala da captura do Estado pelo poder econômico, pelas grandes empresas, tá? E ele propõe uma espécie de vale, né? Esse financiamento que o Eustáquio está falando, ele propõe uma espécie de vale que o eleitor solicita ao governo que o governo financie um partido da preferência do eleitor. E ele faz isso por meio, sei lá, do seu CPF, né, indicando, né, como algo do imposto de renda. Enfim, tem um sistema de... Seria mais ou menos assim, você pega esse fundão de 5 bilhões e distribui para a população. Isso. E aí... Os partidos vão ter de ir lá buscar o dinheiro junto com a população. E a população vai dizer para quem que ela quer dar. Entendeu? Quero dizer para você o seguinte, por mim, tudo bem, eu concordo, pode mudar o critério e tal. O que eu não concordo, tá, é você meter dinheiro de empresa na política. Como isso acontecia. É outra coisa. Eu também não concordo. Não. O jeito de financiar no Brasil está assim, nesse momento, os partidos se financiam pelo fundo partidário. Só que como os partidos não têm financiamento da sociedade civil, se você brincar, você vai... Dos partidos todos que nós temos aí, o único partido que vai poder fazer uma campanha e vai arrecadar dinheiro da sociedade civil para fazer a sua campanha é o PT. Porque tem energia e musculatura para fazer isso. O resto, ninguém vai dar dinheiro para esses outros partidos. Né? Só os petistas vão dar dinheiro para o PT. Aí é o seguinte, se você tirar o fundo público de campanha para financiar, acabou. Ninguém vai ter dinheiro para fazer campanha. Então, assim, para dar uma equilibrada no jogo, agora, batem muito nessa questão do fundo partidário dos 5 milhões, certo? Falam. É o seguinte, democracia, gente, custa caro e enche o saco. Né? Não tem outra forma de fazer. Esses 5 bilhões, isso aí é dinheiro de pinga perto do orçamento da União. Né? E aí criam-se esse orçamento secreto dos deputados, isso passa 50 bilhões. Né? Oficialmente é 16 bilhões. Isso sim, aí uma forma horrorosa de financiar a campanha, porque os caras vão pegar esse dinheiro para fazer campanha para eles. Isso aí está errado. Né? Isso o tribunal tinha que dizer que é inconstitucional. Entendeu? Agora, vamos também o seguinte, eu costumo sempre lembrar, a nossa democracia tem 30 anos, né? Não vamos resolver todos os problemas dela, certo? Assim, desse jeito. Né?
Ô, Rocha, eu não concordo quando você fala isso, que democracia tem 30 anos, porque isso eu acho uma vergonha. Um país de 520 anos só ter 30 anos de democracia. Isso é negativo, isso não é positivo, não. Não estou falando, é negativo mesmo, estou dizendo como um ponto negativo. Mas nós não vamos resolver os problemas da democracia nesse prazo aí. Isso aí não. Eu acho que a federação já vai dar uma enxugada legal nisso, vai reduzir bem. Nós vamos sair dessa próxima eleição com 12, 13 organizações partidárias com representação no Congresso, já vai melhorar muito. Precisamos acabar com essa história de janela, precisamos acabar com essa história que a Luciana falou aí de quando cria um partido, o nego pode mudar de partido, isso não pode acontecer. Se o deputado mudar de partido, tem que perder o mandato, a fidelidade partidária tem que ser levada a sério. Stalin. Não, Stalin é você que só tinha outros partidos. O Stalin só tem um partido, só tinha um partido. Não, o cara mudou de partido, tem que perder o mandato. Porra, isso é Stalin. Olha aqui, ô Rocha. Quando você. Eu achei bem assim. Quem estiver nos assistindo, volta o filme. E aí, volta o vídeo, vê o Rocha, na hora que ele vai falar assim, vamos sair dessa eleição com 12, 13 partidos, ele fica titubeando, porque é tão ridículo, né, a gente dizer, porra, olha que grande avanço, depois dessa eleição teremos 12 partidos. Rapaz, é uma loucura, Rocha, é uma loucura. Olha, você acha que não? Eu ia te perguntar, Alberto, o que você acha disso? Você acha que não vai sair? Não, tomara que saia, mas olha o nível que nós chegamos. Nós aqui estamos torcendo para que ao final da eleição tenha 12 partidos. Porra! Você acha que tinha de ser 6 só? Era ridículo. Olha o mundo. Copia o mundo. O Alberto é stalinista, ele quer estabelecer um negócio por decreto. Não é o povo que fazer, ele tem que fazer por decreto. Mas aí é o seguinte, você quer decreto naquilo que te interessa. Então, é o único liberal stalinista que eu conheço no planeta. Não, eu sou um liberal. Sou um liberal. Liberal tem regras e elas têm que ser seguidas. Não, o que eu acho é o seguinte, foi em 2020, foram proibidas, né, as coligações no nível municipal, e o que a gente já viu foi uma redução muito drástica do número de partidos, né? Então, assim, existiam gráficos que mostram como aumentou o número, significativamente, o número de câmaras dos vereadores com de 6 até 10 partidos e como reduziu drasticamente o número de câmaras de vereadores com mais de 10 partidos. Então, assim, é claro que o nacional tem as suas particularidades, né, em relação às eleições do nível municipal, mas a expectativa é que haja uma redução de partidos, né? A gente não sabe exatamente quanto, mas que a expectativa é que haja. Não, e aí, ótimo. Eu acho... qualquer redução é boa, Luciana. Isso, então eu acho assim, que qualquer redução é boa, e talvez, assim, o processo talvez seja um pouco mais longo mesmo, né, aí a gente tem que só esperar um pouquinho, mas, de fato, se a gente já inverte a curva e já reduz em alguma coisa essa porcentagem do número de partidos, né, que vá para o número de partidos que o Rocha falou, de 12, 13, já é uma redução muito grande, ou quiçá, talvez estique até para 15, é o ideal? Não é o ideal, mas já reduziu muito, então já valeu essa prática. É a voz do bom senso. Olha aqui, o bom mesmo é a Rússia, pelo seguinte, lá na última eleição presidencial, Putin foi reeleito com 75% dos votos. É um país com a população feliz com seu governante. Agora ele está proibido de disputar uma nova eleição presidencial. E aí mudou a regra e agora o primeiro-ministro passa a mandar mais que o presidente, ele vai disputar para primeiro-ministro. A Rússia, o pessoal lá, quem disse foi aquele enxadrista lá, eu acho que foi o Karpov, né, o Kasparov. E o seguinte, todas as democracias no mundo, elas têm as mesmas regras e mudam os governantes. A Rússia é uma democracia diferente. Ela muda as regras, mas o governante é o mesmo. A Rússia é um país czarista. Não, a Rússia... Não, é um país assim, romanoviano. Isso que o Rocha está falando é certo. Assim como a China é um país de dinastia. Eles têm uma tradição de dinastia. Então, hoje, o partido que está no poder lá funciona mais ou menos como uma dinastia. As dinastias anteriores funcionavam. E as dinastias chinesas são de 1000 anos, né? Essa daí não tem nem 100 ainda.
A Rússia... Vai fazer 100 em 49. Olha, eu vou te dizer, eu li muito pouco sobre Rússia e China, gostaria de ter lido mais, vira e mexe. Agora, uma vez eu vi alguém chamando a atenção que o Stalin, né, Lenin, etc., todo o aparato estatal do Partido Comunista, né, foi feito em cima da burocracia Romanov, né, formada pelos Romanov. Eles simplesmente pegaram aquele Estado e tocaram para frente. Estava tudo pronto ali. E o nosso amigo aí, o Putin, é ex-KGB, né? Pô, é um malandrão da KGB. Né? Ele deve pegar um relatório ali, olhar para o Bolsonaro e dizer: meu Deus, que loucura. Imagina o que a KGB disse para ele do Bolsonaro. Era um deputado do baixo clero, bababá, bababá, bababá. Rapaz, é uma loucura. Não, duas coisas. Essa questão que você falou de aproveitar a estrutura anterior, isso é a famosa frase do Lenin, né? Ele fala o seguinte, que socialismo é eletrificação mais soviética, né? Então, assim, você vai pegar toda a base da industrialização e vai colocar sob controle dos soviéticos. E assim também na política, etc. Então, isso explica muita coisa do como que o país evoluiu. Agora, esse negócio do Bolsonaro na Rússia, o que eu achei mais legal é ele fazer homenagem ao soldado comunista morto. Foi ótimo. Aquilo ali, eu falei, nossa, o cara passa a vida toda combatendo o comunismo, depois vai lá no túmulo do soldado desconhecido. Eu achei engraçado os bolsonarentos nas redes sociais tentando justificar esse ato dele de ir lá. Não! Aquilo ali não é túmulo do soldado comunista, não. É túmulo do soldado. Ô, Rocha, agora... Aí eu falei, se não fosse aquele soldado comunista ali, certo? Você estava falando... Aliás, Alberto, você com esse seu jeitão caucasiano, você ia estar na SS. Se não fosse o Exército Vermelho. Soviéticos. Ô, Rocha, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Putin deve ter recebido, né, o relatório da KGB dizendo que ele faz um tremendo discurso anticomunista no Brasil. Aí o Putin deve ter falado, ele faz discurso anticomunista? Então vou levar ele lá no soldado. É claro, porra! Se for atrás da informação, vai achar isso lá, porra, entendeu? Não, o mais engraçado foi que antes, foi notícia na imprensa, né, que antes da viagem, ele estava naquele cercadinho dele, né, o Bolsonaro estava no cercadinho ali em Brasília, e aí uma pessoa que estava lá, e certamente deve ser uma pessoa que dá adesão a ele, né, perguntou, mas você vai na Rússia, vai visitar o Putin? E aí ele perguntou a ele assim, mas ele é comunista ou ele é conservador como a gente, como nós? Aí o Bolsonaro falou, não, ele é como a gente, é da gente, é como nós. Aí a pessoa que perguntou, o que estava lá, a adepta dele, perguntou, mas dá para ser comunista e conservador ao mesmo tempo? Aí ele não respondeu. Aí ele falou, não, eu vou lá fechar negócio, Ô, Luciana, mas eu acho que o Bolsonaro atirou no que viu e acertou no que não viu. Tem uma coisa que eu achei positiva dessa história, né? Ele marcou um ponto, né, contra os Estados Unidos. Eu acho que essa coisa dos Estados Unidos na Ucrânia está muito exagerada. Né? Eu acho, por exemplo, Lula eleito, ele não mudaria a postura numa situação como essa, que a da Ucrânia já está vindo de longe. Né? Se você for atrás de informações, o Obama já estava operando ali para a Ucrânia mudar de lado. Tá? Disputa entre países, né? Cada país está defendendo o seu interesse. Então, os Estados Unidos querem aumentar a sua área de influência na Europa. A Rússia tolerou até um determinado momento, mas é um país, está ali, né? Dizendo, eles querem aumentar a área de influência, mas tem um limite. A Ucrânia não, porque a Ucrânia já foi do Império Russo. Então, assim, é disputa entre países, não tem volta, né? Não tem como escapar disso, dessa disputa entre países. Sabe que naquele documentário do Oliver Stone, na entrevista dele com o Putin, que está no Netflix, eu recomendo, está aí no YouTube, todo mundo tem que assistir aquilo, porque é longo, e o Putin fala muito, e ele que meio que expõe de maneira quase que exaustiva os argumentos dele. Né? Então, um momento que ele fala assim,
Olha, quando caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, nós nos separamos, deixamos de ser um país, que era a União Soviética, e nos transformamos em vários. Tá? Aí, eles começaram a cooptar os países lá do leste, ali da fronteira com a Europa, para a OTAN. Aí chegou no momento, eu disse, olha, vem cá, eu quero entrar na OTAN, a Rússia quer entrar na OTAN. Aí eles não nos aceitaram na OTAN. Né? Aí começaram a instalar mísseis aqui, nessa faixa aí. Aí uma hora eu falei, vem cá, vocês estão querendo instalando mísseis aí para quê? Vocês estão achando que nós somos inimigos de vocês? Por que vocês... não, nós estamos instalando mísseis aqui por causa do Afeganistão. Ele não tem problema, se é por causa do Afeganistão, coloca os mísseis aqui na Rússia, virados para o Afeganistão. Né? Aí os caras não quiseram. Então ele brinca com isso, porque de fato aconteceu isso. A Rússia quis entrar na OTAN, a Rússia pediu para instalar os mísseis lá no território dela, ela está aberta, entendeu? Agora, eles não querem. Aí eles começam a se aproximar aqui e instalar mísseis virados para cá. Certo? Isso aí nós não vamos aceitar. Então ele deixa muito claro qual que é a posição, porque isso custa muito... Esse negócio de manter os mísseis, ele fala isso no documentário, isso é muito caro. Para nós é inconveniente, nós não queremos isso. A gente gasta muito dinheiro com esse troço. Se a gente pudesse acabar com isso, seria maravilhoso, porque eu ia poder pegar esse dinheiro e reverter em benefício para o povo russo. E eu fico imaginando quanto custa isso para os americanos e se eles usassem esse dinheiro em benefício do povo americano. Ô Rocha, eu acho que você falou um negócio certíssimo. A questão é a seguinte, toda a Guerra Fria, né, tá, o Ocidente, aí, Estados Unidos principalmente, contra a União Soviética. Tá? Aí o que é que o Nixon fez com o Kissinger? Né? Quando a China briga lá com a União Soviética, ele fez uma jogada de mestre, foi lá e buscou a China para o lado ocidental, né? Isolou a União Soviética, e a União Soviética não conseguiu sobreviver nesse mundo isolado em relação a toda a dinâmica, e principalmente o crescimento chinês. Né? Eu acho que, assim, quando acabou a Guerra Fria, e o correto seria exatamente isso, traz a Rússia. Tanto é que, é o seguinte, o G7 virou G8, você lembra disso? A Rússia participava do G7. Né? Aí, de repente, os caras, por coisinha pequena, perde a Rússia do G7, né? Entra nesse conflito querendo isolar a Rússia, e aí o que acontece? A China cresce, fica inimiga do Ocidente em termos e aí abre espaço para a China se unir com a Rússia de novo. Então, isso é um erro de política externa dos Estados Unidos impressionante. E isso vai custar a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Porque hoje, quando você junta a China com o poder industrial da China, com a Rússia com o poder de recursos naturais, e os dois juntos com o poder militar, não tem como os Estados Unidos implementar guerra. É impossível os Estados Unidos fazer uma guerra contra a Rússia e contra a China, a não ser que vai destruir o mundo inteiro. O pessoal sabe disso. Agora, vem cá, então é um erro fundamental. Essa mudança de estratégia do que o Biden, ninguém está entendendo bem isso aí. Porque não, o Biden, Trump, pelo amor de Deus, o Biden é uma vergonha. O Biden é uma vergonha. O Trump estava errando. Você citou o ponto. Qual foi a grande erro e o que veio de trágico por causa desse erro do Trump? Foi aproximar a China da Rússia, coisa que não acontecia nem antes, né, do czarismo e antes do bolchevismo na Rússia e do maoísmo na China. Eles um olhava desconfiado para o outro, eles não eram parceiros. E depois, no socialismo, também se distanciaram. E o Kissinger aproveitou a morte de Stalin. Quando Stalin morreu e o Khrushchev subiu, a China saiu fora. Exato. E o Kissinger aproveitou essa cunha, entrou e aproximou os Estados Unidos da China. O Trump vem, chuta o pau da barraca e faz uma coisa que os americanos trabalharam 50 anos para que não acontecesse,
que foi essa aproximação que você está falando aí da China e da Rússia. E o Biden entra, em vez de tentar corrigir isso com diplomacia, faz uns movimentos que ninguém está entendendo. Qual é a razão, o motivo dos Estados Unidos irem se meter na Ucrânia? O que os americanos ganham com isso, gente? O Rocha, o Biden está errando em tudo. Ele está errando na pandemia, porque o maior pico da pandemia foi no governo dele, não foi no Trump. Ele tá pior do que... Ele não é negacionista igual o Trump, mas em termos de resultado, no mínimo, está muito crítico, com a vacinação já é para estar muito mais avançado. Ele está errando no controle da inflação, ele está errando na tentativa de reindustrializar o país, ele está falhando na questão ambiental, e nessa questão geopolítica, dá uma coisa ridícula, porque todo dia ele fala que a Rússia vai invadir a Ucrânia. Ou ele vai ficar desacreditado. Porque uma coisa é a seguinte, se você falar assim, não, ele vai invadir e tal, e você alertou isso antes, né? Se a Rússia invadir, ele ganha um ponto. Agora, ele ficar todo dia falando que a Rússia vai invadir, ele perde credibilidade total, né? E está ficando isolado, porque as pessoas não estão acompanhando. E o trágico foi que o presidente da Ucrânia que marcou o dia da invasão. Falou assim, vai ser na quarta-feira, dia tal, a invasão. Só que o cara é humorista. O cara é humorista. E o Biden acreditou na história do cara. E aí foram perguntar para o Putin. Aí o Putin falou, não, então quer dizer que é eles que vão marcar a data da invasão? Não, tem uma mulher lá que eu acho que é general, que tem um cargo importante, ela falou assim, pessoal, marca aí a data certinha, porque eu tenho que tirar férias. Então eu tenho que marcar as minhas férias. Turma, é isso aí, hein, turma? Tá levando na brincadeira já. Mano. Já explodimos aqui todo o tempo aqui. Olha, só vou falar uma coisa. Esse negócio tá tão ridículo que até a ida do Bolsonaro lá ficou engraçada. Ficou. Porque a gente podia pensar que era trágico, né? Vai ser uma tragédia, não sei o quê. Não, ficou uma palhaçada. Todo mundo fazer piada, meme. Não. E no meio da palhaçada toda, o Bolsonaro, que é um palhaço, ele falou assim, não, coincidência ou não, o negócio terminou quando eu cheguei aqui. Turma. Agora, o problema é que traz mais preocupação, né? Que ele levanta de volta a eterna ameaça dele em relação ao... Como é que a questão da legitimidade das eleições, então isso é muito chato, né? Aí já foi lá fazer discurso sobre isso e ele levar esse tanto de militar lá para a Rússia, ou é para os militares aprenderem alguma coisa, ou é para os militares fazerem alguma sacanagem, mas é um absurdo. Você vai fazer uma viagem que não tem substância nenhuma e leva um punhado de assessor militar. É uma coisa de louco. Pessoal, vamos nos despedir, hein? Muito obrigado, viu? Bom dia para todo mundo. Um abraço aí.